Produção de vertebrados de água doce. Peixes. Tudo começa no período reprodutivo, em que os peixes têm um gatilho reprodutivo maior, principalmente os machos, que no caso do salmão perde a capacidade de comer para poder brigar por uma parceira. E no vídeo de hoje irei me aprofundar em 4 espécies de peixes, sendo elas pangá, pirarucu, perca do Nilo e peixe cabeça de cobra. Os pangás naturalmente se reproduzem em poucos indivíduos, mas quando o assunto é reprodução em cativeiro, os números aumentam. Os pangás se exibem um para o outro, nadando um em volta no outro. Assim, o casal soltando os gametas na água. E os filhotes já nascem independente dos pais. Os pirarucus são monogâmicos, ou seja, ficam em um casal no período reprodutivo. A fêmea bota bastante ovos, mas alguns não são fertilizados e outros são comidos por predadores. E os filhotes já nascem independente dos pais. A perca do Nilo vive no rio Nilo, claro, mas não é só no rio Nilo que ela vive, ela habita outras regiões também. E a reprodução funciona da seguinte forma: o casal solta os gametas na água, assim fertilizando os ovos, e os ovos inférteis são comidos pelos pais. O peixe cabeça de cobra é uma espécie de peixe muito peculiar, pois consegue respirar fora d'água com pulmões primitivos. E por causa disso, a caça por este animal é muito grande, ou seja, a espécie está sendo extinta. E assim como a maior parte dos peixes, eles soltam seus gametas na água, assim fertilizando os ovos. E os filhotes já nascem mais independentes. E também existem alguns peixes cartilaginosos na água doce, como arraias e tubarões. E como você já sabe, se você já tiver visto a reprodução de vertebrados marinhos, e como tubarões acasalam, eles têm um órgão copulador chamado claspe, que é um outro meio de reprodução. Anfíbios. Os anfíbios são conhecidos por viverem próximos da água ou na água. E os anfíbios, eles também são conhecidos por terem uma metamorfose, uma palavra compartilhada com alguns insetos também. Ela funciona da seguinte forma: quando os filhotes nascem, eles são completamente aquáticos, e o que nós chamamos popularmente de girinos. Depois eles desenvolvem membros traseiros, que nós chamamos de pernas. E lembrando que todas essas fases que eu já falei até agora, eles respiram debaixo d'água. E depois disso desenvolvem seus membros dianteiros, mas ainda têm bocas de girino, mas já respiram fora d'água. Depois eles saem pela primeira vez para a terra. Na terra, eles se desenvolvem, mas ainda precisam de se molhar, porque se não se secarem, irão morrer. E esta fase é chamada de fase adulta. E nem todos os anfíbios têm que passar pela metamorfose ou botar seus ovos na água. Por exemplo, a cabeça de cobra cega é um anfíbio que vive debaixo da terra. E ele nem precisa de botar seus ovos na água. E os filhotes nem têm que passar pela metamorfose. Ele no máximo tem que botar seus ovos em terra úmida. E eu esqueci de citar, mas a fertilização dos ovos ocorre externamente, assim como a dos peixes. O casal solta os gametas na água. Que no caso da cobra cega, eles têm que ter um beijo cloacal, porque fora d'água não dá para soltar os gametas, né? Répteis. Os répteis de água doce
são bem mais diversos do que os marinhos, contendo muitos quelônios, crocodilianos e serpentes. Também temos algumas iguanas que não são muito bem consideradas aquáticas, pois passam a maior parte do tempo fora d'água e só entram para se defender de predadores. E eles vivem normalmente longe da água. E mesmo se tiver água, eles só vão entrar para se locomover para outras regiões ou para fugir de predadores. Então por isso não contam muito bem como répteis aquáticos. E alguns crocodilianos têm uma relação simbiótica com algumas aves, em que essas aves constroem seus ninhos próximos dos ninhos de crocodilos, e então os crocodilos defendem essas aves de predadores maiores, e essas aves defendem o ninho de crocodilos de predadores menores que os crocodilos não conseguem pegá-los ou espantá-los. Algumas espécies de répteis, como cobras, dão à luz a seus filhotes, como no caso da sucuri, que o desenvolvimento ocorre todo dentro do corpo da mãe, e o filhote já sai todo formado, e não existe nenhum ovo no desenvolvimento do filhote. Uma coisa muito interessante sobre crocodilianos, quelônios e alguns outros répteis terrestres determinam seu sexo a partir da temperatura do ambiente. No caso dos quelônios, a temperatura é o seguinte: mais ou menos de 30 graus, os filhotes nascem machos, e mais de 30 graus Celsius, os filhotes nascem fêmeas. E no caso dos crocodilianos, o processo ocorre de forma diferente. Temperaturas baixas produzem fêmeas. Temperaturas altas produzem fêmeas também. E temperaturas medianas, entre 31 graus e 33 graus Celsius, produzem machos. Aves. As aves só têm um meio de reprodução, que é tendo um beijo cloacal, ou, no caso dos anatídeos, tem um membro. O macho tem um membro que é utilizado para inserir na cloaca da fêmea. Mas a maior parte das aves aquáticas acasalam com um beijo cloacal mesmo. Então por isso irei falar mais sobre a adaptação dos filhotes ao meio ambiente e os ninhos. Boa parte das aves, incluindo os anatídeos, constroem seus ninhos em terra firme, sem muitas invenções. Eles só normalmente escondem o ninho debaixo de folhagens e gravetos. E os pais irão criar o filhote até que ele ganhe asas e consiga voar, ou só ficar independente. E algumas aves constroem seus ninhos sob a água, evitando predadores terrestres. E o cuidado parental de algumas aves é um pouco estranho, como desta ave que protege seus filhotes debaixo da asa. Bem, você já deve conhecer a reputação dos cetáceos na água salgada, né? Pois é, também existe em água doce, mas bem, eu não vou falar tanto dos botos, né? Porque eu já falei sobre isso em reprodução de vertebrados marinhos, então vai lá ver o vídeo porque tem muita coisa legal. Mas ok, chega de anúncio, né, gente, do canal e bora lá. E eu vacilei no vídeo reprodução de vertebrados marinhos, né? Eu podia ter botado no lugar da orca ou da cachalote, sei lá, o peixe-boi marinho, né? Mas nesse vídeo eu irei falar sobre ele, mas não só sobre ele, sobre outros mamíferos, já que eles são muito diversos. Os mamíferos são muito diversos na água doce. Por exemplo, capivaras, peixes-bois, castores e muitos outros. Então vamos lá. Os mamíferos de água doce são todos placentários, com exceção do ornitorrinco, que é um monotremado. As fêmeas colocam seus ovos dentro de um buraco, feitos por outros animais, ou por ela mesma. E monotremados não têm mamilos,
Então, os filhotes têm que lamber a barriga da mãe, a partir de glândulas mamárias. E eu não sei se você sabe, mas os placentários, eles dão à luz a filhotes já bem formados, como elefantes e capivaras, e vacas, cavalos, e botos, golfinhos, cetáceos e muitos outros animais. Os castores constroem uma barragem para poder cuidar de seus filhotes, assim como este animal do épico mundo de Serena. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscrevam e ative o sininho para receber novas notificações. E tchau!